No vídeo de hoje, nós vamos fugir para Buenos Aires, a capital da Argentina. Uma cidade que logo de cara já nos surpreendeu com seus parques, suas ruas super arborizadas, cafés gostosos e um charme que faz lembrar muito algumas regiões da Europa. E não é sem motivo. Buenos Aires foi projetada para ser a Paris do Sul, e a gente vê isso claramente na arquitetura e nas avenidas largas que cortam o centro da cidade. Mas a capital portenha guarda também muita história de imigrantes italianos que viviam na região, como no bairro de La Boca, por exemplo, onde fica o famoso Caminito. Buenos Aires é um destino fácil de viajar, com boa estrutura e muitas vezes escolhido como a primeira viagem internacional de muitos brasileiros, não só pela proximidade com o Brasil, mas também pela facilidade de se comunicar. Sim, eles entendem bem o português e se esforçam bastante no portunhol. Mas é fácil também por não exigir uma documentação de viagem muito complexa. Para entrar na Argentina, nós brasileiros não precisamos de visto nem de passaporte. Como os dois países fazem parte do Mercosul, a gente pode viajar só com RG e não precisa de visto. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar o principal de Buenos Aires, aqueles lugares que você não pode perder na sua primeira viagem para lá, incluindo não só alguns dos pontos turísticos mais famosos, como também um pouco da história, as comidas típicas e várias dicas práticas para você montar sua viagem do zero e por conta própria. Vamos te passar dica de transfer para sair do aeroporto, como se locomover por lá, onde se hospedar, onde comer, qual a melhor opção para usar chip de internet no celular e também como levar dinheiro, já que a questão de câmbio na Argentina pode parecer um pouco confusa. E por falar em dinheiro, é claro que a gente vai passar também o preço de tudo. Assim você consegue planejar sua viagem sem surpresas. E aí, vamos fugir para Buenos Aires? Chegamos em Buenos Aires, capital da Argentina. A gente está muito animado para essa viagem. Já viemos direto aqui para o Obelisco, o ponto mais famoso, né, o cartão postal de Buenos Aires. Para chegar aqui, né, vindo do Brasil, a gente pegou um voo saindo de Guarulhos e foi um voo direto para Buenos Aires. Tem dois aeroportos aqui, então isso é um ponto de atenção. Tem o Ezeiza, que é um pouco mais afastado do centro da cidade, e o Aeroparque, que foi o que a gente veio. Independente do aeroporto, você consegue pegar Uber ou transfer particular e se eu não me engano dá para pegar transporte público também. Eu acho que do Aeroparque, por ser perto, é mais fácil de pegar. A gente optou por vir com transfer porque facilita a logística, então a gente veio com a RR Translado, é uma empresa de brasileiros, então o motorista fala português, todo o atendimento é em português, que facilita muito, você já chega com transfer garantido, deixou a gente na nossa hospedagem ali no Palermo Sorro. Foi tranquilo, a gente super recomenda e seguidor do Vamos Fugir tem 5% de desconto. E uma dica importante antes de começar a falar sobre Buenos Aires. Para quem pega voo saindo de Guarulhos, nossa dica é deixar o carro no Airport Park, que é um estacionamento bem próximo do aeroporto, mas muito mais barato do que parar lá dentro. Eles têm uma van que leva os passageiros até os 3 terminais sem custo extra. E também tem desconto usando o nosso cupom Vamos Fugir. Não tinha lugar melhor para começar o nosso roteiro de viagem do que num marco histórico e um dos pontos mais visitados de Buenos Aires, o Obelisco. Ele foi inaugurado em 1936 para celebrar os 400 anos de fundação da cidade e marca o local onde a bandeira nacional foi hasteada pela primeira vez, no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Avenida Corrientes. E aí forma uma filinha para a galera tirar foto, bem embaixo ali das letras, né, de Buenos Aires, que fica atrás da bandeira. E o Obelisco bem no meio das duas. Mas olha o tamanho da fila. Eu não recomendo para ficar ali só para tirar uma foto. A gente não vai ficar, ainda mais com a Isabela embaixo de sol esperando. Vem um pouquinho mais pro lado, ó. Vem daqui, ó. Ó o take, que legal. Fica bom também. Dá para vir fazer uns takes diferentes. Não precisa pegar essa fila toda não. A gente está hospedado na região ali, mais ou menos entre Recoleta e Palermo Sorro, bem na divisa. E para chegar de lá, depois a gente vai falar mais detalhes de onde se hospedar e tal, mas para chegar de lá até aqui, a gente veio de metrô, que eles chamam de sub, é esse aqui atrás de mim. E foi bem tranquilo de pegar, hoje é sábado, então tava vazio. Você consegue pagar, eu achei isso muito legal, você consegue pagar direto com o cartão da Wise. Só tem uma catraca especial, tem escrito bem claro, é só aproximar o cartão e ele já libera. Quem não quiser, não tiver o cartão e tal,
você consegue comprar um cartão deles aqui que chama Sub, e aí você recarrega na máquina e consegue usar normalmente também. Mas a gente acha muito mais prático, porque com o seu próprio cartão você vai e ele já faz as integrações e tudo mais. Então eu achei bem fácil de andar, a gente veio com a Isa. A única coisa é que não é muito acessível. Era escada e a gente teve que dobrar o carrinho, descer com a escada na mão, ela com o carrinho na mão, ela no colo. Mas fora isso, foi de boa. Gente, uma dica, eu tinha visto até em outros vídeos, é vir atravessar a rua do Obelisco pra cá e vir aqui nessa base da polícia, que diz que tem uma vista bem bonita lá de cima. Vamos ver, vou subir lá pra mostrar. Ó, a vista é boa mesmo, gente. Olha aqui, porque daí você consegue ver o Obelisco inteiro, ó. Aqui eu tô filmando no 05, então fica mais amplo. Mas mesmo assim, se filmar no 1, ó, normal, você consegue ver um pouco melhor, tirar umas fotos melhores, que não corta o topo do Obelisco, né? Olha, é bem bonita a vista aqui de cima também da avenida. Ó, o mirante, o pessoal vem bastante para tirar foto, bem legal. E ali nessa rua tem uns cafés, aqui em volta tudo é café, é restaurante, é loja de souvenir. Bem legal de passear nessa região. E se você seguir caminhando pelo calçadão onde está o mirante, vai chegar na Plaza Lavalle, que é bem grande, muito arborizada e bonita. Mas o mais importante é que é ali que fica o Teatro Colón, um prédio lindíssimo inaugurado em 1908 e que simboliza a era de ouro econômica da Argentina. Ele foi erguido com materiais importados da Europa para ser um templo da elite portenha. Hoje ele é considerado um dos melhores teatros de ópera do mundo, famoso pela sua acústica perfeita. E dá para conhecer por dentro também, eles oferecem visitas guiadas todos os dias, saindo a cada 15 minutos. Um ponto importante é que aqui na Argentina agora é obrigatório o seguro-saúde desde 2025. Então, para todos os turistas que entram no país, inclusive brasileiros, tem que ter o seguro. Caso contrário, você pode ser barrado ainda no embarque no Brasil ou ao passar pela imigração aqui na Argentina. A gente sempre usa e indica o seguro da Safety Wing. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, o link na descrição. Para a gente faz muito sentido. E principalmente porque ainda tem cobertura gratuita para crianças até 10 anos. O seguro da Safety Wing funciona em mais de 180 países, tem cobertura de até $250 mil, inclui ambulância e relocação de hospitais e até tratamento dentário em caso de emergência. Ele também cobre alguns imprevistos durante a viagem, como extravio de bagagem, por exemplo, e até passagem de volta em caso de desastres naturais. Ele funciona muito bem tanto para quem é nômade e vai viajar por longos períodos, como para quem viaja períodos mais curtos, de férias, por exemplo. Dá uma olhada no site deles para entender melhor como funciona e contratar o seguro da Safety Wing para sua viagem também. É só descer a página até essa tabelinha de comparação e na parte do Essential você clica em See Pricing. Depois selecione essa opção para ver os preços por data específica e coloca as datas da sua viagem aqui embaixo, que o preço já vai aparecer ali no canto. Mas voltando ao nosso roteiro, quando bater aquela fome, uma dica pro almoço é o restaurante Santos Manjares. Ele serve pratos bem tradicionais argentinos e tem um preço que nós achamos justo, para os padrões de Buenos Aires. A gente comeu de entrada empanadas e uma provoleta, que é esse queijo provolone derretido com uma crostinha que vem numa chapa quente, bom demais. E de prato principal pedimos um bife de chorizo para 2, que é enorme, com legumes e batata rústica. Tudo estava bem gostoso. Incluindo uma taça de vinho e água com gás, nossa conta deu 82.280 pesos, o que equivale a mais ou menos R$304 na cotação de março de 2026. Outros 2 pontos interessantes que dá para ir a pé saindo do restaurante, se você gostar de andar como nós, é a Cali Florida, que é basicamente um calçadão cheio de comércios de todos os tipos. Tem lojas de souvenir, de roupa, de calçados e também cafés e restaurantes. E o segundo ponto é a Galeria Pacífico, que é um shopping com grandes marcas mundiais. Mas o ponto principal lá não é nem só as compras, e sim a arquitetura. O prédio é de 1889 e ele já é super bonito por fora, mas vale a pena entrar para ver como ele é por dentro. O grande destaque é a cúpula central, pintada em 1946 por 5 grandes artistas argentinos, com murais que celebram a vida e o trabalho. É bem bonito.
Caminhando um pouco mais, a gente chega na Praça de Maio, que é aqui onde fica a Casa Rosada, que é super famosa, é um símbolo, né, da Argentina, de Buenos Aires. E ela é a sede do governo, não é onde o presidente mora, mas é onde ele trabalha. E essa praça toda, ela é muito bonita, super arborizada, ela tem várias construções históricas ao redor, tem museus, tem a catedral que é muito linda, tudo muito grande, assim, sabe? Muito grandioso. Vale muito a visita, é muito legal aqui, só que uma dica, pesquise antes de vir, principalmente se for dia de semana, para ver se não está tendo protesto. Porque aqui na Argentina eles são muito engajados politicamente. E aqui, por ser a sede do governo, acontece muito protesto aqui nessa região. Então, evite de vir, né? Se de repente, num dia que você está planejando vir tiver um protesto, você pode passar por algum perrengue, ser uma situação meio chata. Então pesquise isso antes, só para ter certeza. Se não, pode vir, que vale a pena, que é muito bonito. Além da Catedral Metropolitana, que como a gente já disse, é linda e imponente, vale visitar também o Museu del Cabildo. O prédio era a antiga sede do governo local na época da colônia e atualmente conta a história da independência da Argentina. Ambos têm entrada gratuita. Aqui na Argentina, a gente está usando um chip internacional de celular, que ele está funcionando desde o momento que a gente pousou o avião. Eu vou deixar a dica para vocês aqui embaixo, a indicação do QR Code e também o link que vocês têm 5% de desconto para contratar. Mas só para ficar claro, que eu sei que muita gente vai ficar com essa dúvida. Parece que desde dezembro de 2025 está em vigor uma lei de que os países do Mercosul têm um roaming internacional gratuito agora. Ou seja, você vem do Brasil aqui para a Argentina, por exemplo, seu celular do Brasil começa a valer normal, você consegue usar normal por aqui. Essa lei está em vigor, mas na prática ainda não está funcionando tudo, por isso que a gente preferiu pegar o chip internacional. E eu quis deixar essa dica aqui para vocês, porque se você precisar de internet, quiser com certeza garantir a internet quando chegar aqui, é melhor ter o chip internacional para ter certeza de que vai funcionar. Se você estiver em Buenos Aires num domingo, o programa principal é ir na feirinha de San Telmo, que eu tô falando feirinha, mas é uma feira gigantesca, e ela começa bem aqui na Plaza de Maio. Então, de frente para Casa Rosada, você, nessa rua lateral que tá aqui atrás de mim, já é o começo da feira, você consegue andar e aí ela tem uma extensão gigante, tem várias coisas, tem antiguidades lá pra frente, mas tem souvenirs. É uma feira muito interessante, que vale demais a sua visita. A gente vai dar um rolê agora pra vocês verem como é. Da feira, ó, a gente vem caminhando, a gente chega até a estátua da Mafalda. Olha ali, ela fica nesse banco. Deixa eu dar um zoom melhor, olha lá, que bonitinha. E aí o pessoal vem tirar foto, mas olha o tamanho da fila para tirar foto. Nem tá tão grande, eu acho, mas a gente tá com fome, a gente não vai esperar não. Mas é bem aqui, ó, nessa esquina. É fácil de achar, tem no Google Maps também para quem quiser. A personagem Mafalda é um símbolo da crítica social argentina. Ela nasceu e foi eternizada ali no bairro de San Telmo, onde o seu escritor, Quino, morava e usava as ruas como inspiração. Uma dica para otimizar seu roteiro é visitar a feira por volta das 11 horas da manhã. Nesse horário ela ainda não está tão lotada, então você consegue caminhar e ver tudo com calma. E por volta do meio-dia, quando começar a dar fome, você já pode aproveitar para almoçar no mercado de San Telmo, também antes do horário de pico, porque ele fica muito lotado depois. Aliás, essa é uma dica válida para todas as refeições na Argentina. Eles têm o costume de fazer tudo mais tarde que no Brasil. Almoçam mais tarde e principalmente jantam mais tarde. Então, se você quiser evitar muita gente, chegue sempre cedo nos lugares. Mas falando do mercado agora, é bem legal de visitar. O prédio de 1897 é todo construído em ferro e tem uma arquitetura muito bonita. Lá dentro tem restaurantes de comida tradicional argentina, lojas de antiguidade, banca de frutas, loja de doce de leite, de chocolate e por aí vai. A gente almoçou em uma lanchonete de choripã logo na entrada, que é uma delícia e super tradicional.
Pra quem não sabe, choripã é o sanduíche típico argentino de linguiça chorizo grelhada servida no pão, geralmente com molho chimichurri. O nome da lanchonete que a gente foi é a La Choripaneria, e a gente super recomenda. Pedimos 2 sanduíches, mais uma cerveja e uma água com gás, e o preço total foi 36.900 pesos. Se você tá gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente faz muito conteúdo nesse estilo bem informativo de diversas cidades ao redor do mundo e também de muitos destinos no Brasil, sempre pensando em ajudar quem vai viajar a se planejar também. Então você provavelmente vai gostar do que já tem por aqui. Uma região bem gostosa para passear aqui em Buenos Aires é a região do Puerto Madero, que é aqui onde a gente está agora, fica ao lado aqui do Rio da Prata. É uma região bem gostosa porque tem bastante restaurante, bastante barzinho, essa vista aqui pro rio. E aqui já foi era um antigo porto, né? Tem esse nome porque ela foi desenvolvida para ser o porto principal da cidade, mas isso há muitos anos atrás. Só que quando a obra foi concluída, ela já estava obsoleta para o tamanho dos navios da época. E aí ela meio que foi abandonada por anos. E só aí nos anos ali de 1990 que foi revitalizada toda a região, começaram a construir vários prédios, se transformou numa região empresarial muito importante e numa região de residencial também. Hoje o metro quadrado mais caro da Argentina fica aqui em Puerto Madero. Mas é um lugar bem gostoso para vir passear, é o lugar mais caro também para você ter uma refeição, para você parar num barzinho e tomar uma cerveja, mas vale a visita, se você não quiser vir consumir nada, só de caminhar aqui já é bem gostoso, então vale a dica também. Falar um pouquinho sobre a segurança aqui em Buenos Aires. A gente, pelo menos os lugares que a gente foi, todos os lugares mais turísticos assim, a gente se sentiu até que bem seguro. Óbvio, é uma cidade grande, então a gente tomou nossos cuidados como a gente toma no Brasil. Como em qualquer cidade grande a gente tem que tomar, né? Não dar bobeira com o celular, ficar sempre atento com as coisas que a gente está carregando. Mas eu não vi nada demais, assim, vi bastante policiamento nos lugares mega turísticos. Eu acho que foi bem tranquilo, assim, nesse ponto, né? Eu acredito que seja, para o turista, seja uma cidade bem tranquila, assim, bem segura. Claro, a gente não tem como falar de quem mora aqui, porque a gente não mora, né? Mas para o turista, eu acredito que seja uma cidade bem tranquila de passear, assim, numa boa. Mas é isso, sempre ficando esperto, tomando os cuidados. As meninas que perguntam se dá para viajar sozinha, a gente viu mulheres sozinhas viajando, passeando. Mas, obviamente, como em qualquer lugar do mundo, você tem que ficar esperto, você tem que tomar cuidado. Acho que vale sempre essa observação, né? O El Caminito, um dos pontos mais turísticos e mais famosos aqui de Buenos Aires, provavelmente da Argentina como um todo. É um lugar que não pode faltar no seu roteiro, é muito interessante, é bonito, colorido, essas paredes todas coloridas, cheias dessas casinhas de madeira e placas de zinco, todas pintadas de cores diferentes. É um lugar muito bonito, você vir aqui tirar foto, fazer umas imagens bem legais. Mas a gente gosta de ir um pouco mais a fundo, não só atualizar a foto no Instagram, mas também entender um pouco da história, né? Por que essas casinhas são coloridas, qual que é a história desse lugar? Aqui fica no bairro La Boca, que é um bairro formado por imigrantes, na sua maioria imigrantes italianos, que vinham para cá para trabalhar e acabavam ficando numa região mais periférica da cidade e se amontoaram, que é uma região portuária, se amontoaram aqui logo na região onde eles chegavam. Eles construíam os seus cortiços, que são conhecidos como convelitos, de madeira e placas de zinco de restos de navio. E assim formou essa região. A rua, El Caminito, antigamente era um riacho, na verdade, era um córrego que a rua acompanhava esse córrego e depois ela foi aterrada porque começou a passar uma linha de trem aqui, que foi desativada depois de um certo tempo e virou um lugar de depósito de lixo. O pessoal virou abandonado, o pessoal jogava lixo aqui
até os anos 50, quando um artista da região, que não vou lembrar o nome agora, ele nasceu aqui, junto se uniu com outros moradores e resolveram revitalizar a área e utilizaram tinta naval para pintar todos os convelitos de cores diferentes, e por isso que tem essa cor viva, porque a tinta naval de cores diferentes dá esse efeito, né, de contraste de cores, e ficou super bonito. E aí no final da década de 50, essa rua então passou a ser considerada uma rua museu para pedestres, e aí ela conta um pouco, né, hoje ela é super importante para a cena turística, ela guarda muito da história do tango e da classe operária aqui da região. Então esse é um pouquinho da história que a gente gosta de ir um pouquinho mais além. Vir aqui e só tirar uma foto é legal, mas saber um pouco, né, de toda essa história a gente acha muito bacana. E nas ruas próximas ao Caminito, né, nas ruas do entorno, tem bastante restaurante, por ser extremamente turístico, você vai ter muita opção. Mas aqui não é necessariamente o melhor lugar para você ter um almoço autêntico, né, argentino. Não é a melhor gastronomia que você vai encontrar, mas se você quiser, talvez valha a experiência. Vão ser um pouco mais caros por ser mega turístico, mas muitos deles têm shows de tango também ali, apresentação durante o almoço, então vale uma experiência bem turistona, mas pode ser interessante. Ele gastou todo o português que ele sabia. Eu até me perdi no que eu tava falando aqui. Não sei se deu pra ouvir, você falou um monte de português e vai Corinthians. E palavrão e vai Corinthians. Deu pra entender o quão turístico é, né? O Caminito fica numa região mais distante das outras áreas turísticas da cidade. Então a gente preferiu ir e voltar de Uber e funcionou super bem. Aliás, essa é uma boa opção para se locomover em Buenos Aires além do metrô, que não chega até o Caminito. Nossa corrida de Palermo até lá durou meia hora e custou 7.476 pesos. Como já falamos, o Caminito fica no bairro La Boca e é muito perto do estádio La Bombonera do Boca Juniors. Não dá nem 5 minutos de caminhada. Lá dentro tem a loja oficial e também um museu sobre o time. A entrada custa 32 mil pesos por pessoa e já inclui o tour no estádio. Outro lugar bem interessante de visitar em Buenos Aires é a livraria El Ateneu Grand Splendid. Ela já foi eleita uma das livrarias mais bonitas do mundo, justamente porque fica dentro de um teatro muito bonito construído em 1919. No lugar da plateia e dos camarotes ficam as prateleiras e onde era o palco hoje funciona um café. Se você estiver por lá na hora do almoço, nós comemos em um restaurante bem pertinho dali, chamado Pertucci, e gostamos muito. Pedimos uma lasanha, um ravioli, uma taça de vinho e uma água com gás. Pedi uma taça de vinho aqui, era o vinho mais barato que tinha, pedi o copo, né, que é uma taça, o vinho da casa. Olha o tamanho da taça, cara. Veio até aqui, assim, eu já tomei quase metade. Capaz de eu sair bêbado aqui hoje. Tá bem gostoso, eu não sou um profundo conhecedor de vinho, achei bem bom. A conta toda saiu por 62.260 pesos, já com os 10% do garçom, que assim como no Brasil é opcional. Essa aqui atrás de mim é a Floralis renerica, que é o nome dessa escultura, é uma escultura metálica em formato de flor. Ela tem mais de 20 metros de altura
e mais de 18 toneladas. Só que o mais interessante é que ela se mexe de acordo com a posição do sol. Então, ao longo do dia, dependendo da hora que você vier aqui conhecer, passear, ela fica num parque muito bonito. Então, dependendo da hora que você vier, ela vai se posicionar, ela vai estar aberta de uma forma diferente, porque ela acompanha os raios do sol, mesmo com todo esse tamanho, com todo esse peso, né? Então, é muito interessante de ver. O parque é muito gostoso e ela fica do lado da Faculdade de Direito, que é linda, gente, é um prédio gigantesco, é muito bonito. Então é um passeio gostoso para fazer a pé, fica no bairro da Recoleta. Super recomendo que vocês venham. Essa flor, ela foi um presente de um arquiteto chamado Eduardo Catalano, que ele é argentino, e ela foi colocada aqui e acabou virando um símbolo de Buenos Aires, um ponto turístico. E é bem gostoso de vir no fim da tarde passear por aqui, andar, é um passeio bem tranquilo de fazer, gratuito, então vale a pena colocar no seu roteiro. Entre 2023 e 2024, por conta de algumas tempestades muito fortes, a flor acabou quebrando e parou de se mover de acordo com a luz do sol, mas ela já foi reparada e agora está funcionando de novo normalmente. Um passeio super tradicional para fazer em Buenos Aires é ver um show de tango. Existem várias opções de espetáculos com jantar e bebidas inclusas. A gente deixou o link com indicação aqui na descrição desse vídeo. Um ponto muito importante de falar quando o assunto é viagem para a Argentina é dinheiro, já que o câmbio por lá pode parecer bem complicado de entender. Ainda vai ter um vídeo só sobre isso aqui no canal e a gente vai deixar na descrição quando ele for pro ar. Mas para resumir e ir direto ao ponto, antigamente era muito comum levar dinheiro em dólar ou mesmo em real e trocar nas casas de câmbio clandestinas de lá, que são conhecidos como cuevas, para conseguir uma cotação melhor no câmbio paralelo, o chamado dólar blue. O problema é que além de não serem legalizadas, acontecia muito dos turistas receberem notas falsas nessas cuevas. Hoje em dia, a diferença gigantesca que existia entre esse câmbio paralelo e o câmbio dos cartões internacionais praticamente sumiu. Agora, a cotação é muito próxima, então acaba sendo melhor centralizar todos os seus gastos num cartão multimoedas, que além de ser mais prático, também é mais seguro. A gente usa o cartão da Wise para isso. Se você ainda não tem conta, fica a dica para usar o nosso link na descrição e ganhar taxa grátis na primeira transferência. Esse bairro que a gente veio conhecer hoje chama Palermo Sorro. É uma região muito legal, tem muito barzinho, muito restaurante, uns cafés bonitinhos. E é uma região muito boa de se hospedar. Uma referência boa é a Praça Armênia, que em volta dela tem bastante dessas coisas que eu falei. Então, quando você for procurar hospedagem, vale a pena olhar por aqui, tem bastante Airbnb aqui na região. É bem fácil de caminhar a pé e tal. E tem outros bairros também que o pessoal costuma se hospedar bastante. Tem a Recoleta e tem também mais para o centro, que é próximo dos pontos turísticos, né? Da parte mais turística mesmo, assim, mais conhecida da cidade. Eu acho que depende muito daquilo que você busca. Se você quer ter a facilidade de já estar perto dos pontos turísticos, se você quer uma região que tenha mais opções de gastronomia, de lugares para sair. A vida noturna aqui em Palermo Sorro é bem agitada. Recoleta já é um bairro um pouco mais alto padrão, mas também tem bastante restaurantes, bastante cafés. A gente está hospedado em um Airbnb muito bonitinho também, a gente pode deixar a indicação aqui embaixo para vocês. Ele fica bem na divisa entre o bairro da Recoleta e Alto Palermo. E a gente gostou porque é perto de um shopping, tem muito comércio ali na região. Para nós foi muito prático, muito perto do metrô também, então a gente conseguiu fazer muita coisa de metrô. São aqui as recomendações, acho que vale a pena vocês considerarem esses pontos que eu falei quando vocês forem reservar. A gente está em um Airbnb também, como eu falei, mas tem muita opção de hotel por aqui. A gente pode também deixar linkada uma planilha, que a gente sempre faz nos vídeos, né? Quem já acompanha o nosso conteúdo já sabe. Uma planilha com algumas indicações de hotel, que quando a gente pesquisa, a gente vê coisas que a gente acha interessante, a gente vai separando para montar essa planilha. E a gente deixa linkado aqui na descrição para vocês. Agora, falando mais sobre o bairro de Palermo Sorro, você precisa ir para lá, nem que seja só para tomar um café ou curtir um happy hour. A região tem casas antigas que foram transformadas em lojas super modernas, tem ruas de paralelepípedo e alguns becos cobertos de grafite e arte de rua. Um conjunto que faz de Palermo Sorro uma região super cool e muito gostosa de andar assim, sem rumo. Por lá tem alguns dos melhores restaurantes de Buenos Aires, sorveterias e também cafés bem charmosinhos.
À noite é o melhor lugar para comer e tomar uns drinks. Se você não viajar com bebê como nós, que não sabemos o que é isso há algum tempo. Uma das comidas, das especialidades argentinas é a milanesa. Aí a gente veio aqui em Palermo Sorro. O nome do restaurante é o Clube della Milanesa. A gente achou no mapa, no Google, tinha uma boa avaliação, a gente resolveu vir. Aí a gente aproveitou e juntou as duas especialidades, a fugazeta, que é a pizza deles com queijo e cebola, e aí pegamos uma milanesa de fugazeta, que aí por cima vem o queijo e a cebola. Vamos ver se tá uma cara muito boa, cara. Tá mesmo. Ele vem com purê de batata, você pode escolher batata frita, salada ou purê. E aí fica até um preço justo, porque a média é esse tamanhão aqui, dá pra dividir fácil. Saiu 25 mil pesos, se eu não me engano, vou deixar na tela aqui exatamente o valor. Daí, se você considerar por pessoa, fica um valor justo. É bem grande, acho que dá pra nós dois tranquilo. Bom, hein? Bom? Nossa, é maravilhosa. Perto. Sério? Carne macia com queijinho e cebola da fugazeta aqui ficou da hora. E um vinhozinho argentino pra acompanhar? Padrão, tacinha, já foi metade que eu tomei. Padrão balde. Padrão balde. Sai uns 20 reais um copo desse. Sai mais barato do que cerveja, vale a pena. De sobremesa, vale experimentar os chocolates ou sorvete da Rapa Nui. Tudo de lá é muito gostoso e eles ainda têm um pátio bem arborizado, que é uma delícia. Uma dúvida bem comum que a gente sempre vê nos comentários é quanto tempo ficar em cada lugar, né? Aqui em Buenos Aires, todo esse roteiro que a gente fez, dá para ser feito em 3 dias, eu acho que é o tempo ideal. Se você gostar de uma viagem mais corrida ou tiver pouco tempo, até dá para fazer em 2 dias, mas fica bem corrido. 3 eu acho que é o ideal, você vai cobrir tudo que a gente mostrou. A gente ficou 5 dias no total, porque com o bebê, gente, o ritmo é muito diferente, você tem que viajar muito mais tranquilo, é outra pegada, assim. Então, assim, se você gosta de uma viagem tranquila, para você fazer isso que a gente está fazendo agora, passear num parque, sem pressa, 5 dias você vai curtir numa boa, ir num restaurante gostoso e tal. Agora, nem todo mundo tem todo esse tempo, às vezes quer aproveitar um feriado do Brasil para vir para Buenos Aires, dá para vir, tranquilo, pode vir que 3 dias ou 2 no mínimo é suficiente. Como a gente sabe que muitos de vocês gostam de uma recomendação de roteiro bem redondinha, pronta para copiar e colar na sua viagem, aqui vai a nossa sugestão do que fazer em Buenos Aires em 3 dias inteiros. A gente pensou em um roteiro padrão, considerando que você vai viajar numa quinta-noite depois do trabalho e voltar no domingo à noite. Vamos lá então. Dia 1, quinta-feira, é o dia da chegada. Não dá pra fazer muita coisa quando chegar, no máximo sair pra jantar. A gente recomenda o bairro de Palermo Sorro. Dia 2, sexta. Agora sim é dia de conhecer os pontos principais. Comece pela Plaza de Maio, onde fica a Casa Rosada. Vale uma parada para fotos, dar uma volta pela praça e entrar na Catedral Metropolitana, que é bem bonita tanto por dentro quanto por fora. Ali na praça fica também o Museu Cabildo, que conta a história da independência da Argentina. Tudo de graça. De lá dá para ir caminhando até o obelisco. Não deixe de subir no mirante que a gente mostrou para ter uma vista mais panorâmica. E depois vale caminhar mais um pouquinho até o clássico Teatro Colón. Se bater aquela fome, a dica é ir almoçar no restaurante Santos Manjares. De lá você pode pegar um Uber ou, se gostar de caminhar, seguir a pé pela Cali Florida até a Galeria Pacífico. Ela fica num prédio histórico muito bonito e tem uma decoração ainda mais linda por dentro. Com mais 15 minutos de caminhada, você chega em Puerto Madeiro, onde além de passear, você pode curtir um happy hour, jantar ou assistir um show de tango. Dia 3, sábado. Dia de conhecer o famosíssimo Caminito, com suas casinhas coloridas e história bem interessante sobre os imigrantes italianos que fundaram o bairro de La Boca, como a gente já explicou aqui no vídeo. A 5 minutos a pé de lá, fica o La Bombonera, o famoso estádio do Boca Juniors, onde você pode entrar para visitar o museu ou fazer o tour por dentro. Depois você pode pegar um Uber para ir até a livraria El Ateneu Grand Splendid, que como a gente já mostrou, é linda e foi montada dentro de um antigo teatro. E aproveite para almoçar por ali e pegar a nossa dica do restaurante Pertucci, que é bem gostoso. Depois, vale caminhar pelo bairro da Ricoleta, que tem os prédios históricos lindíssimos com arquitetura francesa. Vale tomar um sorvetinho no caminho, ou, se tiver pique e gostar de caminhar mais uma vez, seguir caminhando até a Faculdade de Direito, que fica naquele prédio imponente muito bonito. Ao lado dele está o parque, onde fica a Floralis genérica, que é essa flor de metal gigante que se move de acordo com o sol, como a gente mostrou no vídeo. Para finalizar esse dia, vai curtir um happy hour e jantar no bairro de Palermo Sorro, que tem ali vários barzinhos legais, restaurantes e cafés descolados. Dia 4, domingo, é o dia que rola a Feira de San Telmo. O ideal é chegar lá por volta das 11, então a dica é começar de manhã conhecendo o Jardim Japonês, o bairro Tino ou algum dos parques lindos de Buenos Aires. Depois, quando você chegar na feira,
Vai passear com calma para ver tudo que tem por lá, incluindo a famosa Estátua da Mafalda, até chegar no ponto do Mercado de São Telmo, onde a gente recomenda que você almoce um choripã. Dependendo do horário do seu voo, depois disso ainda dá tempo de tomar um sorvete ou um café e aproveitar para comprar umas lembrancinhas ali na região antes de ir para o aeroporto. Depois de Buenos Aires, a gente foi para Bariloche, que é maravilhoso. O vídeo sai nas próximas semanas aqui no canal.